Olá, retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate o projeto de lei 6299/02, chamado PL dos agrotóxicos. Nós temos uma questão do Cláudio Roseno via Facebook, e ele pergunta para a deputada Zenaide Maia: há alguma frente de trabalho na Câmara Federal que vise rever ou amenizar os efeitos dessa lei? Começa com você. Na verdade, Cláudia, a lei é um projeto de lei que foi aprovado numa comissão externa, mas ele tem que passar pelo plenário, não só da Câmara, como do Senado. Então, essa frente seria a população, é isso que a TVU, e a gente está aqui explicando, que isso só faz o mal, não existe, porque tudo tem ônus e bônus, mas aí os bônus desapareceram. E o que precisa é que a sociedade como um todo pressione os seus parlamentares para dizer não. E eu aproveito aqui, quero pedir licença para dizer o seguinte: isso só prova o poder do Congresso. Porque eu costumo dizer que o Congresso é quem tem o poder. O presidente pode propor, mas o Congresso faz a lei, aprova, se o presidente vetar, pode derrubar o veto. É o Congresso quem diz qual o produto, seja alimento, medicamento ou o próprio veneno que vai pulverizar a nossa alimentação, são os deputados e os senadores que aprovam isso. Por isso que eu chamo a atenção, porque normalmente a população tem um olhar diferenciado quando vai escolher os seus representantes a nível municipais e no máximo estaduais. Deputados federais e senadores é como se fosse uma coisa distante. E, na verdade, o Congresso é quem diz até quem deve adoecer ou não. Eu citaria aqui não só essa proposta de lei do agrotóxico, que é um absurdo, como aquela emenda 95, que se congelou por 20 anos os recursos para a saúde do povo, para a segurança pública, para a educação e assistência social. Ou seja, aprova que o Congresso não só pode mandar que as pessoas que já morrem hoje por falta de recursos continuem morrendo por 20 anos. E agora com veneno? Botaram na Constituição isso, e agora certamente não quer mais ninguém saudável nesse país. Porque se vamos regredir e os agrotóxicos não têm um controle nem dos órgãos sanitários, como a Anvisa, isso é muito grave. Então, Cláudia, pressionar os parlamentares para, na hora que for ao plenário esse projeto de lei, que não se tenha, não se minta para o povo dizendo que existe algo de bom. Como, por exemplo, gerar mais emprego, porque ninguém aguenta mais ouvir isso. Que tudo é para gerar emprego. Então, isso é saúde, isso é vida, isso é gente. Isso é defesa do povo, porque se fala muito de defender o Brasil. Eu digo, gente, o Brasil não são só os quilômetros quadrados. O mais importante são as pessoas, mais de 200 milhões que moram ali dentro. Então, isso é muito danoso. E vocês podem contar comigo, porque eu, além de votar contra, já estou fazendo os bastidores e tudo, e o povo tem como olhar quem vai votar. Isso aí nós não. Qual é o que é que a gente vai fazer lá? Não permitir que não seja nominal. Porque, por incrível que pareça, quando tem algo muito polêmico que pode desgastar os parlamentares da base do governo, eles querem dar um jeito, porque tem aquelas regras do regimento interno, que uma digital, por exemplo, votar individual tem que passar 1 hora de uma para outra. Eles podem usar isso, que é para o parlamentar votar sem aparecer. Então, uma das coisas que a gente tem que cobrar dos parlamentares é que eles vão ter que colocar o dedo e o rosto lá, dizendo que nós vamos retroagir aí uns 30, 50 anos, e se retroagir sem prejudicar, até a lei não é para retroagir e prejudicar. Sim, mas nós estamos falando de vida, e a vida é meio incompatível com veneno. E estamos em pleno ano eleitoral, né? Isso mesmo. Eu gostaria de complementar as respostas da deputada Zenaide Maia, citando que nós temos a agroecologia, que é aquela
produção, que é onde tem o manejo, que se trabalha com várias culturas, até o mais simples que a gente vê é em forma de mandala, onde se faz consórcio de culturas e a praga de uma, ela consome a praga da outra. Então, não há o uso de agrotóxicos. E assim elas conseguem se conviver elas convivem. E isso. Também dá ênfase ao PENARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, na qual a deputada Zenaide está na comissão especial, que é o PL 6670 de 2016, que eu já falei com ela antes de entrar aqui para ela votar a favor, né? Uhum. Não tem a dúvida. Mas, Maricélia, esse assunto, essa sua fala é importante, porque eu dizia que quando eu era adolescente, né, eu me lembro já, pré-adolescente, adolescente, de debates sobre a utilização de recursos naturais, pragas, outros sabão, né, que o pessoal insetos, mas outros essas coisas aí. Que podiam substituir os agrotóxicos. Os defensivos naturais. Naturais, né, que podiam substituir plenamente e eficazmente os agrotóxicos sem causar danos à população. Isso, então, há anos atrás, né? Agora a gente está simplesmente liberando o Estado de qualquer poder de controle, quer dizer, é isso que pretendem, né? Esses representantes dos grandes produtores agropecuários. Eles pretendem isso, mas como disse a deputada Zenaide, nós não vamos permitir, nós na população brasileira que consumimos e que queremos saúde, não vamos permitir. Mas eles estão pretendendo retirar do poder do Estado o controle sobre isso. Inclusive, não é mesmo? Tudo aquilo que a gente fez até agora vai ser jogado fora. Porque vão retornar. Vai retornar, até os produtores vão chegar para a gente e dizer, dona Regina, como lá em São Gonçalo mesmo, a gente faz um equilíbrio muito grande, 3 comunidades grandes que trabalham com hortaliças, que é Guanduba, Jacobina, Jacaré-Mirim, que abastece muito Natal. Então, não são orgânicos. Mas lá a gente não tem ensina, orienta, nós temos o técnico de Está em um processo de transição agroecológica. Então, tudo que é alternativa, a gente procura para atendê-los. Então, eles lá não usam veneno, sim métodos alternativos. Aí, com isso, ele vai chegar para a gente e dizer, dona Regina, se foi tudo liberado, é porque pode, não faz mal. Não é ofensiva a pessoa que nem está liberado. Precisa não precisa nem receituário. Há uns dias atrás, o Juan chegou para mim e pediu para vir comprar um veneno, um agrotóxico forte, que meu filho é veterinário, e chegou e disse, dona Regina, peça seu filho uma receita para me comprar esse remédio, como se remédio é para o bem. Não é remédio, é veneno. Remédio é para ficar bom. Porque eles dizem assim, remédio, esse remédio para as plantas. Isso não é remédio, isso aí é veneno, é para matar. Não só matar, a planta não morre não, mas você vai morrer que está usando isso. Por quê? Porque agora precisa do receituário. E na hora que liberar, eles não vão nem orientar, pedir orientação a gente. Vai direto na casa, no comércio e compra. Isso é direto, é tudo liberado. Ou seja, a gente avançou numa lei que não era ideal, que é justamente a 7.802 de 89, mas foi um grande avanço, porque, como você diz, o Estado tinha já o controle. E foram com essas instituições, como eles, todo mundo em cima, observando. Isso é um retrocesso muito grande, até porque se sabe que se pode ter o controle biológico. O mundo todo já está fazendo, São Paulo já tem algumas grandes que inclusive estão fazendo, também, usando os próprios micro-organismos para eles se entenderem. Porque o que eu observo, quer dizer, eu sou filha de um pequeno agricultor, quer dizer, não chegava a isso, porque eu acho que na época não tinha muita essa história do veneno, mas eles provam que quando você usa áreas extensas de monocultura, é o que está fazendo, chamando a atenção que não vale a pena. Por isso que tem que ter essa alternativa. Se aumentou, eu compararia, eu sei que não tem nada a ver, mas, por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos, na ONU Mulher, lá, e numa discussão com o desembargador americano, que a gente aqui ouve muito dizer, nos Estados Unidos é assim, tal. Aí ele discutindo a violência no Brasil. Aí eu disse, tudo bem, falta de investimento, a prevenção é educação, mas eu queria fazer aqui uma pergunta ao senhor. Como é que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo há bastante tempo
e ainda tem a maior população carcerária do mundo. Então, o que é que foi visto aí? Vocês têm que estudar que tem algo errado. E aqui já teve agricultura familiar e também alguns grandes agropecuaristas, eu acho que poucos, que já viram que com esse agrotóxico, apesar da gente ser o maior consumidor do mundo em 2008, nunca se teve tanta praga. E perdas imensas. Então, tem algo errado e tem que... E sabe-se que é o controle biológico. E, aliás, controle biológico, a Cícera sabe bem. Pois é, que é o que a gente utiliza, né, na nossa unidade de produção. E, assim, lá na nossa família, a gente não veio nem de uma transição agroecológica. Nós já começamos fazendo a agroecologia. Assim. Então, assim, tudo isso que a doutora Zinaide está falando aí, em relação a defensivos naturais, tudo isso a gente utiliza. Inclusive, foi mencionado aqui que para você produzir em quantidade e com qualidade, tem que ter o agrotóxico. Totalmente errado. Totalmente errado. A gente consegue produzir em grande escala, consegue produzir com qualidade, com quantidade e ainda trazendo, além do alimento, a saúde para a população. Então, e só porque agora eles estão mexendo nisso? Porque os agrotóxicos que eles usaram até agora já não estão mais atendendo. Então tem que usar mais forte. O interesse deles. O interesse a favor deles. Isso. Com isso, tem que aumentar a quantidade, tem que liberar agrotóxicos mais fortes, porque o que eles usaram até agora já não está mais atendendo. Já estão resistentes, as pragas estão resistentes aos que estão aí. E, além deles, tem o interesse também comercial. Daqueles que querem o principal, importar livremente. O principal. Para mim, está dado. Para mim, é mais uma continuação do golpe. É esse pacote da maldade que vem aí com os agrotóxicos. Pacote do veneno. Eu tenho certeza absoluta. São os acordos de governo A, governo B, com os latifundiários, com os que têm grandes propriedades, ruralistas. Eu não tenho dúvida. Isso ainda continua o pacote da maldade aí em relação ao golpe que aconteceu no Brasil. E, mais uma vez, tentam passar um projeto de lei na calada da noite. Na calada da noite. Sem debate. Nós temos mais uma questão e ela vem de Francisco Gabriel, lá de São Gonçalo do Amarante, olha só. E ele quer saber da secretária Regina Tinoco sobre quais são os malefícios para o nosso município de São Gonçalo, que produz orgânicos, se esse projeto for realmente aprovado. Ah, Jesus! Fale abertamente. Os malefícios, são vários, inúmeros. Porque São Gonçalo é muito próximo a Natal e abastece a cidade de Natal com hortaliças. Os que não são orgânicos são quase... Porque nós estamos aqui, como o nosso técnico trabalha com a gente lá, o técnico da Emater, então está ali quase que diariamente lá dando assistência, orientando eles. Então, na hora que for um número grande que começar a usar os agrotóxicos, a aceitação vai ser acabar. Porque São Gonçalo já é muito tempo, desde que em 89 São Gonçalo já abastecia Natal com hortaliças. Vinha caminhões, os homens vinham em cima do caminhão para trazer, nas feiras livres abastecendo. Tanto que você hoje eu perguntar em vários locais, de onde vem essa aqui? Pode perguntar, vem de São Gonçalo. De onde você traz? De Guanduba. De onde vem isso? Jacobina. Bacana, né? Sabe? Mas você pode comprar sem medo. Porque está lá um técnico da Emater dando orientação para eles, mostrando a ele a importância de não usar o veneno, que é bom para a gente, que vai consumir, e para ele também. Não usar. Né? Não usar. Para a saúde dele. Porque o pequeno, ele não se preocupa de usar uma luva, não se preocupa. Ele faz, sabe, a gente presenciou cada coisa quando começamos. Ele usando o veneno, ele pegava no folha de couve, que dá muita praga na couve, ele pegava um pedacinho e botava na boca. Ele não sabia que aquilo, como é que estava, são tudo leigos. São leigos tá aí a diferença da gente ter produtos 100% natural, né? Infelizmente o selo em relação a orgânico ainda custa caro. Agora não sei nem como é que vai ficar em relação a isso. Com a lei que saiu hoje, então, para você ver, ela falou aqui, que eles trabalhavam, passaram por um processo de transição, mas assim, pessoal... Vocês não têm noção dos relatos que a gente escuta de produtores que trabalhavam diretamente com o veneno em si, doutora Zenaide. Eu sei. E que adoeceu a família inteira.
e que eles tiveram um processo de conscientização. Então, é fundamental para que nós que moramos no campo, para nós que representamos a agricultura familiar em todo o estado, continuarmos. É lógico que vai intensificar ainda mais o nosso processo de conscientização, vai intensificar ainda mais em relação a várias formas de se produzir os defensivos naturais. Várias formas de se produzir com qualidade, fazendo o controle ambiental. Isso aí é fundamental. E é fato, dá sim para se trabalhar, para se produzir humanizamente. Temos, assim, são famílias, doutora, que você vê a satisfação no olhar delas quando estão fazendo o bem pela terra, pela água, pela saúde, e você produzir, tirar do solo, produzir corretamente, sem danos para A ou para B. Então, a FETRAF com certeza vai continuar e vai intensificar as palestras, os debates, e vamos sim defender que não passe, doutora, lá no Congresso, que não passe no Senado. Vamos sim fazer campanha para que os que estão aí, que dizem representar a população, vá mostrar a cara, para que a gente o derrote nas urnas. Perfeito. Eu acho o seguinte, esse governo está perdido. Ele não está sabendo o que está fazendo. Porque se ele cria uma forma de merenda escolar, ele incentiva fornecer produtos orgânicos para a merenda escolar. Inclusive adquirir com preço melhor do que os demais. Então o governo incentiva que nós comprar de quem produz orgânicos. E o preço diferenciado de quem não tem selo do orgânico. Aí ele incentiva isso. Como é que aprova um projeto desse agora? Que governo é esse? Como é que vai cobrar, né? Como é que vai cobrar? Constitucional aqui no Quer agradar. É a merenda escolar. É uma prova que eles estão perdendo. Vai fazer Eles não estão sabendo o que está fazendo. É uma prova é só que para beneficiar um pouquinho. Só aquele grupo. É para beneficiar aquele grupo, grandes produtores da soja, do estado de Mato Grosso do Sul, aquela região, os grandes ruralistas. Esse é um projeto, contemplar esse pessoal. Isso. Porque se esse mesmo governo que está aí diz que é para a gente adquirir produtos orgânicos para ser servido a merenda escolar no município, inclusive pagar diferenciado para esses, como é que esse mesmo governo que está aí está liberando isso? É uma contradição. O governo pode propor. Tudo que vier do governo Temer é possível. É possível. Por exemplo, um governo que reúne um Congresso, que manda uma medida provisória para anistiar petroleiras estrangeiras, que foi aquela medida provisória 795, por 25 anos, todos os impostos que todos os analistas da Receita Federal dizem que deixa de arrecadar 1 trilhão. Então, o governo que... Mas quem aprova é o Congresso. Um Congresso que se reúne. Por isso que eu digo, o olhar tem que ser diferenciado para o Congresso. O Temer, ele propõe, que já é de se esperar que Temer propõe. Agora, que o Congresso aprove uma medida provisória, isso tudo impacta em todo mundo, onde as petroleiras estrangeiras, por 25 anos, não vão pagar imposto de renda retido na fonte, imposto sobre produto industrializado. Basta dizer que esses dois impostos é quem forma 100% do fundo de participação dos estados e do município. Num país onde mais de 60 mil pessoas são assassinadas por ano, num país onde morre praticamente outro tanto por morte evitável, por falta de recursos. Então, o que eu chamo a atenção é isso. Eles estão propondo, a gente sabe que é interesse do governo, porque primeiro vamos saber o seguinte, o presidente da Câmara, ele só bota para votar o que ele quer. Pela lei, ele não tem obrigação nenhuma, pode os líderes se reunir, ele só bota em votação o que ele quer. Então, por exemplo, por que teve esse interesse em convocar a gente numa segunda-feira que eu não entendi bem? Chamou para a sessão deliberativa e depois a gente descobriu que era para poder vir, e essa comissão se reuniu numa segunda-feira e já chegaram com isso aprovado. Então a população tem que correr
e dar o recado, porque senão eles passam. Porque quem aprova uma medida provisória, um Congresso que aprova uma medida provisória anistiando um país que está dizendo que está falido, R$1 trilhão dos municípios, que é onde o povo mora, onde vive, por 25 anos, para a petroleira, na mesma hora que os Estados Unidos estavam sobretaxando nosso aço e nosso alumínio, é possível de qualquer coisa. Por isso que eu digo, o povo já tem que chamar atenção em cima dos seus parlamentares, olha, cuidado, nós estamos vendo, porque não duvide do que a gente vê ser aprovado ali, né? Assusta. Você vê se é aprovado ali. Enquanto ele deixa de arrecadar esses recursos, né, doutora? Tira da agricultura familiar, né? Tira o recurso da agricultura familiar e, para acabar, ainda coloca esse pacote da maldade, né, pra gente. Perfeito. Nós vamos fazer agora mais um rápido intervalo. Eu peço que você aproveite esse tempo para enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp pelo número 99193-6032 e participar conosco desse debate sobre a alteração da PL 6299. Até daqui a pouco.